A necessidade do isolamento social em função da pandemia do coronavírus trouxe à tona novos modelos de educação. Além da consolidação do ensino à distância, as aulas remotas se tornaram uma alternativa. Agora, com suas vozes, imagens, publicações compartilhadas cada vez mais na internet, os professores devem ficar atentos para as questões legais do ensino remoto. Eu acho que o que está faltando nós estipularmos institucionalmente é um protocolo de conduta. A discussão não é se você concorda ou não com o ensino remoto. E a discussão também não é a transposição de conteúdo de um formato presencial para um formato virtual. A questão já estava sendo posta quando nossas aulas passavam a ser filmadas pelos próprios alunos presencialmente, com o celular. A gente já estava tendo problemas com relação a isso. A UFG tem que nos garantir condições concretas de trabalho quanto às questões tecnológicas, metodológicas e jurídicas daquilo que é o nosso fazer, que é a produção do conhecimento nos mais diferentes formatos, né? E agora, nos mais diferentes formatos que eu digo, é porque o conteúdo vai se localizar em diferentes ferramentas e vai ser colocado à disposição de diferentes formas. E aí nós vamos tratar aqui agora da aula síncrona, da aula em que você vai usar da sua figura, da sua voz, da sua imagem e da imagem dos alunos. Nós temos duas questões que não podem ser confundidas. O direito de imagem, ele é o direito de usar e fazer uso social da imagem que é inequivocamente do sujeito. Isso está garantido na Constituição. Então, a gente precisa ter o entendimento que quando você dá uma aula e não quer que ela seja gravada, é porque nós queremos que aquele momento, ele não é um momento de um produto que possa ser divulgado posteriormente. O momento de sala de aula, ele é um momento único de processos em que você vai, volta, você interrompe o pensamento, você efetivamente constrói junto com o aluno um determinado assunto que está sendo tratado. Então, a sua imagem, você tem todo o direito de divulgá-la ou não, e o aluno também. Ele pode simplesmente se recusar a ser gravado. Então, esse é o primeiro problema da imagem. Direito de voz e imagem, ela é uma propriedade individual, seja do professor, seja do aluno. O direito autoral, a gente já lida com isso dentro da universidade, né? Ele diz respeito à produção intelectual do indivíduo em qualquer área. Basicamente, no direito autoral, eu não posso utilizar de nenhum formato para depositar em nenhum tipo de base, nenhum mesmo, de nenhum tipo de repositório, de plataforma, sem a devida autorização do autor. E aí nós vamos ter diversos tipos de autor. Autor individual, autor coletivo. Quando você faz um contrato com a editora, por exemplo, você transfere, no caso de uma editora pública, você transfere o direito autoral para a editora, mas tudo isso é pactuado com contratos para uso da produção intelectual. E daí fica a pergunta, então quer dizer que eu não posso usar nada? Não, pode, você pode usar assim como você usa para a construção de um texto, para a construção de um artigo científico, para a construção de teses e dissertações, em que você dialoga com a produção de terceiros, faz a devida referência e a gente sabe muito bem situar o que é plágio, o que é uma citação e o que eu estou colocando à disposição numa plataforma que não me pertence. O fato de estar na rede não significa que é público. A internet virou um pouco uma terra sem lei? Totalmente. Totalmente. Nós temos a lei de direito autoral, que já é antiga, ela não garante o desenvolvimento das formas como os conteúdos, a informação e o conhecimento têm tomado nos últimos tempos com a tecnologia. Então, eu acho que essa é uma questão que envolve muitos interesses, né? Envolve discussões gigantescas, né, do quinteto fantástico, que aí os grandes detentores e monopólios
das TDICs, Google, Microsoft e por aí vai, dos interesses que nós sabemos que existem por trás das grandes companhias e dos acordos que estão sendo feitos com as instituições públicas para a compra e uso dessas tecnologias, como, por exemplo, os seus dados quando utilizam o Google. Os seus dados estão completamente disponíveis. O que são os dados? Isso é a moeda de troca desses grandes grupos. Então, eu acho que a internet hoje, e eu acho que é um trabalho hercúleo, porque não pode ser feito no campo nem técnico, nem jurídico, mas tem que ser um conjunto interdisciplinar para poder compreender até onde vai a propriedade intelectual, até onde vai o seu interesse de publicização da sua produção, quando é que ele vira produto e mercadoria. Então, são discussões que precisam ser feitas e atitudes tomadas. E o âmbito da universidade, Luciana, ele é amplo, porque nós temos o quê? Todas as áreas do conhecimento aqui. Então, eu acho que nesse momento cabe cada curso, cada unidade entender o que produz, como produz, em que formato está, o que é possível de ser divulgado, depositado nas plataformas. E a gente vai, então, construindo um protocolo de ação, um protocolo de comportamento que vai envolver professor, aluno e gestão. O que eu tenho procurado fazer, eu pessoalmente, é levantar questões que me causam incômodo. Se elas são institucionais, eu estou cobrando do sindicato, cobrando da universidade. Se elas são pessoais, do ponto de vista da habilitação para tratar das ferramentas e das tecnologias, eu estou buscando formação de acordo com aquilo que eu acredito que seja correto no meu fazer e não só uma padronização de procedimentos. Eu acho que essa é a minha preocupação maior. Não existe uma fórmula única a ser desenvolvida. Não tem um workshop, uma oficina ou o que for que vai te dar condições concretas para você modular um trabalho de uma forma só. Então, o que eu entendo ser necessário nesse momento é que o professor se localize com a sua área de atuação, se configure como um sujeito que vai ter que lidar de forma remota, com alunos, com conteúdo, com plataformas, e cobre de quem de direito as seguranças institucionais que a gente precisa. A gente está muito sozinho. O professor hoje encontra-se muito sozinho diante de tantos desafios que não são deles. Eu tenho o limite do meu fazer como professor e eu não tenho que dar conta de filmar, editar e tratar qualquer tipo de conteúdo no formato que for. O meu trabalho é outro e a gente tem que tomar cuidado para que a gente não precarize cada vez mais a nossa profissão. Por isso que eu acho que o papel do sindicato também é extremamente importante, porque é no diálogo com o sindicato que a gente vai buscar amparo legal para o que está por vir, que a gente ainda não sabe o que é.